Olá, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o canal Valquíria Online e nós aqui falamos sobre literatura pedida pelos vestibulares. Hoje vamos falar sobre literatura africana, o livro No Seu Pescoço, de Chimamanda Ngozi Adichie. Para você que não me conhece, meu nome é Valquíria. Chimamanda Ngozi Adichie, uma escritora nigeriana muito bem conceituada hoje no mundo inteiro, premiada, mas ela é também muito bem conceituada como palestrante no mundo inteiro, porque ela se formou nos Estados Unidos em comunicação e também em ciência política. Além disso, muito jovem, muito bonita, muito elegante, ela é hoje tida como um ícone da moda, tá? É uma escritora que está aí. Se você quiser tentar se comunicar com ela pelas redes sociais, é capaz de você conseguir, né? A Chimamanda, ela tem no livro No Seu Pescoço, que é pedido pelo vestibular da Unicamp, né? Ela tem aqui uma coletânea de contos, são 12 contos, e que vão girar em torno de algumas temáticas muito frequentes. Por exemplo, a questão de gênero, feminismo, ou seja, a mulher sendo subjugada pelo homem, sendo subjugada pelas tradições. Aliás, nós vamos ter também as tensões que toda colônia acaba tendo, né? Eles foram colônia britânica, a língua oficial é o inglês, embora eles tenham várias outras línguas faladas, né? Mesmo no país. Na verdade, eles tinham etnias muito fortes lá dentro da Nigéria e que mantiveram a tradição, enquanto outras etnias foram mais dóceis à colonização, ao cristianismo, por exemplo, seja imposto pela Igreja Católica ou por igrejas protestantes, não é? Então, nós vamos ter aí tensões entre a tradição e a colonização, ou o colonizador. Nós vamos ter tensões entre a tradição e a modernidade também, né? Tivemos ditadura. O general Abacha se autodenominou presidente. Isso foi em 1993. Ele governou o país até 1998, 5 anos. Se não me engano, ele morreu porque infartou. Se não fosse isso, talvez estivesse no poder até hoje, não é? Mas foi um período tenebroso, como todo período de ditadura. Então, perseguições aos que eram contra a ditadura, prisões arbitrárias, ele dissolveu o parlamento, proibiu partidos políticos. Nos 30 estados nigerianos, eles tinham governadores civis. Ele tirou todos os governadores e nomeou um militar para governar cada estado. Agora, além de tudo isso, né, foi um período de muita corrupção. Por exemplo, em 2017, a sociedade nigeriana solicitou ao presidente dos Estados Unidos, que na época era o Donald Trump, que liberasse o dinheiro da nação nigeriana que estava nos bancos norte-americanos e, também esse dinheiro estava em outros bancos estrangeiros, né? Não só norte-americanos. Então, foi um período muito difícil, né? Esse da ditadura. Conclusão: muita gente, especialmente jovens, né, acabou indo embora da Nigéria. Então houve aquilo que a gente pode chamar de diáspora nigeriana, né? Muitos deles foram para os Estados Unidos. A gente vê a própria Chimamanda, né, formada nos Estados Unidos. E aí nós vamos ter um outro tema muito frequente nos contos, que é a imigração e o choque cultural, né? Então, os imigrantes não sendo muito bem aceitos, não é, pelos americanos, e tentando se adaptar a uma nova cultura, e ao mesmo tempo tendo a sua cultura nigeriana, né? Perdendo a sua identidade nigeriana. Bom,
O primeiro conto do livro é A Cela 1. Vamos a ele. O conto se passa no campus universitário de Inzuka. Os professores moravam no campus com a família. E nós temos aqui uma família de um professor, a esposa e 2 filhos, a narradora e o irmão, o Namabia. A criação entre os meninos e as meninas era bem diferente, né? Porque os meninos eram criados para liderança, para independência, as meninas criadas para viverem associadas ao espaço doméstico e à submissão. Então a narradora, ela meio que, vamos dizer, tem uma certa animosidade em relação ao irmão, né? Principalmente porque a mãe, e o pai também, mas a mãe passava muito a mão na cabeça do menino, né? Além do que, o danado era bonito. A mãe tinha a pele um pouco mais clara e o filho nasceu com essa pele um pouco mais clara. Lá na Nigéria e em alguns outros países africanos, isso também acontece. A pele mais clara é um sinônimo de beleza. E o menino realmente era muito bonito. Mas sabe aquela beleza assim que abre portas, né? De chamar a atenção. Tanto que às vezes eles iam à feira com a mãe e os próprios feirantes, sem noção, diziam: "Ei, senhora, por que desperdiçou sua beleza de pele clara no menino e deixou essa menina com essa pele tão escura?", né? Faziam essa comparação absolutamente desagradável, deselegante. A menina, então, ela já não gostava muito, né? Dessas regalias todas e que o irmão tinha, né? E dessa diferença entre eles. Mas o que vai acontecer aqui é que o Namabia, por exemplo, né, para você ter uma ideia, a mãe, quando ele era criança, ele quebrou a janela da sala de aula na escola com uma pedra. A mãe nem contou para o pai, deu dinheiro para resolver a situação. Depois ele, mais velho, pegou livros na biblioteca, perdeu os livros, nem sabia onde tinha posto. A mãe que foi resolver a questão na biblioteca. Mais tarde, ele fez uma cópia da chave do carro do pai para pegar o carro sem autorização, a hora que ele quisesse. E a mãe julgando que era coisa de juventude, passando a mão na cabeça dele mesmo. Até que chegamos ao ponto desse menino roubar a própria casa. Tá? Porque alguns roubos estavam acontecendo lá na universidade, ali no lugar mesmo onde eles moravam, né? A casa deles foi roubada 2 vezes. A primeira foi um vizinho, um adolescente, que era o Osita, que levou uma televisão e uns vídeos americanos que eles tinham. Agora, a segunda, os pais tinham ido viajar para uma cidadezinha próxima para visitar alguns parentes e os filhos ficaram e foram à missa. Quando os 2 irmãos chegaram à missa, a missa começou. O Namabia saiu da igreja. A menina ficou muito chateada. Poxa, se ele tinha algum encontro, alguma coisa, ele podia ter me falado, né? E não simplesmente me largado aqui e saído. Mas ele voltou. Assim que a missa estava para acabar, ele entrou novamente na igreja, né? Voltaram para casa e a casa estava arrombada. E aí ele, nossa, roubaram, olha, tinha um monte de coisa, gavetas mexidas e tal. Olha, roubaram as joias da mamãe. E a irmã ficou olhando bem para ele assim, desconfiada de que tinha sido ele, porque ele saiu lá da igreja, né? E aí quando o pai voltou, ainda viu que a janela tinha sido sim arrombada, mas de dentro para fora, ou seja, alguém de dentro da casa tinha arrombado aquela janela. Aí o pai foi conversar com o filho e o filho negou, disse que não, jamais, e ainda usou um inglês formal e tal para assim dizer que o que ele estava falando era realmente verdade. Foi embora bravo, ficou 2 semanas fora. Quando voltou, veio chorando, chateado, que eles tinham, era ele o autor daquele crime. A mãe, filho, quanto você pegou nas joias? Porque ele tinha vendido as joias e tinha gasto todo o dinheiro nos bares, em cerveja, com os amigos. Mas em vez dela estar horrorizada com o comportamento do filho,
Ela ficou chateada com ele porque ele devia ter pego mais preço pelas joias. Então, mais uma vez, aquela coisa de passar a mão na cabeça do filho. E o pai? O pai, como fazia quando eles eram crianças, pediu que ele fizesse uma redação para escrever o caso, o que tinha acontecido, como se confessando na redação, né, o seu crime, a pessoa pudesse fazer aí uma autoanálise, né, pensando, poxa, eu agi errado e tal. Bom, esses vizinhos todos, esses adolescentezinhos, eles foram criados dessa maneira permissiva e o que aconteceu? Começaram a surgir verdadeiras gangues e violentas no campus universitário, tá? 3 gangues, a Black Axe, a Buccaneers e a Pirates. Eles são chamados de cultos, tá? Por quê? Porque para você fazer parte da gangue, você tinha que vestir a camisa, né? Era como se fosse uma religião. E eles passavam por rituais, assim, na colina de Odin, que havia ali perto. O cara tinha que passar por um ritual de passagem, para dizer que agora ele fazia parte daquela gangue. E começaram a encontrar alguns corpos na colina de Odin, né? E dentro do próprio campus, nossa, uma guerra. Porque as gangues eram inimigas, né? E se alguém mexesse com uma menina que era irmã de alguém de uma gangue, nossa, gente, era uma ofensa trivial, tá? Era motivo de facadas em quiosques, tiros em bares, corpos caindo sobre tigelas de sopa no refeitório, tá? Aí houve um tiroteio mortal lá dentro do campus e o reitor falou, não, nós vamos fazer toque de recolher aqui. Eles tinham que estar em casa às 9 horas. Policiais passando de carro para lá e para cá. Adivinha se o Namabia foi para casa às 9 horas? Não foi. E passou a noite num bar. Foram todos os que estavam no bar presos e levados para o presídio de Enugu. Na verdade, esse presídio era onde eles faziam torturas, havia muitas mortes, desaparecimentos. O caso alcançou a imprensa e aí o comissário querendo aparecer, dizendo nós pegamos as lideranças dessas gangues. E aí outras autoridades começaram, não, nós temos que ter a punição, nós exigimos a punição. E aí, meu amigo, como tirar este menino de lá? A irmã, ela desconfiava de algumas coisas, embora ela não gostasse, ela tivesse uma certa inimizade, uma certa rixa com Namibia. Ela achou que, na verdade, ele roubou a própria casa porque ele queria mostrar para os amigos que ele também fazia, mas ele não teve coragem de roubar uma outra casa. Ficava mais fácil roubar a própria mãe, você entendeu? E ela via que o Namibia circulava bem com todos os caras que eram de gangues diferentes. Então ela pensava, ele não deve ser de nenhuma gangue. Como ele era o bonitão, essa coisa da beleza que abre portas que eu falei para vocês, ele era o simpático, ele tinha amizade com gente de todas as gangues. Estava lá no bar e foi preso como se ele fizesse parte de uma dessas gangues, né? Agora, para os pais tirarem esse menino de lá, o negócio estava complicado. Agora, nós temos aqui algumas denúncias importantes. A corrupção. Por exemplo, souberam que o menino estava em Enugu, foram lá, a mãe levou num saco comida, tá? Era arroz jollof, que parece ser uma iguaria, algo muito refinado, gostoso, carne e no mesma sacola preta lá que ela levava, uma sacola de plástico que ela levava comida, ela punha dinheiro. O policial, claro, ia lá, tirava o rapaz de dentro da cela para ele encontrar os pais num banco de jardim que havia lá dentro do presídio, né? E ali ele também comia, ele tinha a regalia de comer, porque lá dentro era só um angu lá que eles comiam sempre, né? E ele comia a comida da mãe ali fora e contava as coisas e a irmã ficava
porque dava a impressão de que ele estava atuando como se ele estivesse sendo o centro das atenções num teatro. Dava a impressão de que ele ainda não tinha caído na real do problema em que ele tinha se metido, né? E ela fica com raiva do Namabia, né? Ele contando o que tinha na cela. O que tinha na cela? O general Abacha. Lembra do Abacha, que foi o ditador lá da Nigéria? Então, teve lá um preso que se auto-intitulou o líder da cela. Ironicamente, né, o povo chamava de general Abacha. Ele é que decidia quem ia dormir, quem ia tomar banho, quem ia comer. Por quê? Porque ele recebia, quem tinha dinheiro ali, aliás, o Namabia, quando percebeu que ele ia ser preso, já sabendo da corrupção no país, né, e que aquilo podia ser interessante para ele lá no presídio, ele pega o dinheiro e enfia no ânus, no próprio ânus, tá? Para ir com o dinheiro e o dinheiro não ser pego pelos policiais. Então, ele, de alguma maneira, ele ia bem com o general Abacha, porque ele pagava para tomar banho, ele pagava por tudo, para comer, para dormir. Era uma cela tão superlotada que não cabia todo mundo deitado, nem no chão. Alguns ficavam em pé e o Namabia ficava em pé às vezes, e tinha rachaduras na parede com insetos, não é, que picavam. Ele já estava cheio de picadas, de marcas, tá? E a família regularmente indo lá visitar o filho, até que a filha falou, não, peraí, amanhã ninguém vai sair daqui para visitar o Namabia. E ela falou, ele está se achando muito importante com tudo isso que está acontecendo, ele precisa cair na real. E a mãe falou, o quê? Você não vai, ninguém está pedindo para você ir. Fica você não interessa. E aí então ela pega uma pedra, não sei se foi um tijolo, e ela joga no para-brisa do vidro, do carro, desculpa. E aí então eles realmente não puderam ir ao presídio lá no dia seguinte. E aquilo de alguma maneira serviu para ela como uma vitória, né? Poxa, eu falei e fui ouvida. Porque as mulheres não são ouvidas, né? E ela, como menina, sendo sempre criada para não ser ouvida, né? Muito bem. As prisões foram realmente arbitrárias, porque junto com o Namabia, que não era da gangue, né? Então eles não tinham prova de nada, foi preso também um senhor idoso, no lugar do filho. Os policiais sabiam que ele não tinha culpa de nada, esse senhor idoso, mas falaram, bom, então vem cá, vem o senhor no lugar do seu filho, quem sabe o senhor fala onde ele está. E aquele homem foi levado para a cela 1. Qual era a cela 1? Era a cela onde havia as torturas. Eles chegaram a ver, o Namabia viu um rapaz que estava vindo da cela 1, né, e todo assim inchado, morto. Estava morto, completamente transfigurado, inchado. O Namabia também começa a amadurecer para a situação, né? Quando ele vê um dos colegas de gangue, vamos dizer, um dos líderes, tá? Ele vê o cara chorando, feito criança. O cara que era o fortão, né? De repente chorando, feito criança, porque tinha ido para a cela 1 e tal. Olha, foi como se ele tivesse percebido que o incrível Hulk era apenas um homem pintado de verde. Foi uma decepção ver que aquele negócio das gangues, aquilo era tudo uma fachada, uma coisa horrorosa, não era nada. E o Namabia, todo mundo ali, até o general Abacha, temia a tal cela 1, tá? O Namabia fica muito revoltado porque aquele senhor idoso, ele estava na cela 1. E ele estava apanhando, ele estava todo machucado, não é? E aí ele foi solto. Solto da cela 1 significava ir para a cela onde estava o Namabia. Mas ele foi sem roupa. Então todo mundo tirando o sarro dele, né? Ele não tinha dinheiro, então ele não tinha dinheiro para pagar por aquela comida que vinha na cela, ele não tinha dinheiro para pagar para banho, para dormir, para nada, né? E certa vez os policiais então jogaram água
né, que era para lavar a cela, tiraram lá os presos e jogaram água, né, para lavar a cela. E o chão todo ensaboado, aquele homem que tremia, que estava doente, ele se jogou no chão para tentar se banhar com aquela espuma, né, que estava lavando o chão daquela cela horrorosa. Todo mundo começou a rir, aí os policiais inclusive, vai lá tomar banho, velho, vem cá, agora desfila, e fazia um homem nu desfilar. Olha, foi uma humilhação tão grande para aquele senhor idoso que o próprio Namabia não aguentou. Foi a primeira vez em que ele olhou para o outro, ele teve uma empatia para o outro, tá? E talvez aí esteja a simbologia deste conto, tá? Porque os filhos criados de maneira muito egoísta, então estava acontecendo toda aquela violência, toda aquela corrupção no país, e eles ali, na deles, gangues e tal, mas nem aí de olhar para os outros, de enxergar quem é mais pobre, o enxergar aquele que está sofrendo com a violência policial. Mas naquele momento o Namabia, ele gritou com o policial, que era para o policial parar de humilhar aquele homem. O policial mandou calar a boca, ele não calou. Adivinha onde foi parar o nosso Namabia, não é? Bom, os nossos familiares aí do Namabia sempre estavam tentando procurar, não é, uma saída, alguém que pudesse ajudar a tirar o Namabia de lá, quando eles recebem a notícia de que o Namabia, no dia seguinte, será solto. E por quê? Porque o barman, que tinha sido preso também, sem ser das gangues, falou quem era da gangue e quem não era, que o Namabia não era das gangues. Então ele seria solto. Os pais, nossa mãe foi feliz para tirar o filho daquele presídio, né? Nem levou a sacola com comida e dinheiro que ela sempre levava, né? Só que quando eles finalmente chegaram ao presídio, o Namabia não está mais aqui. Como não está mais aí? Aí vem o desespero, né? Porque se ele não estava mais no presídio e ele iria ser solto, sei lá, alguma coisa aconteceu e mataram o menino. Não tá, não sei onde ele tá. E aí vem o responsável pela delegacia e fala: vocês estão procurando o Namabia? Puxa, fica meio preocupado assim, como quem pensa, será que já mataram o menino? Entendeu? E aí então eles vão para a cela 1, que ficava fora daquele lugar onde eles estavam nas celas, né? Quando os caras eram levados ou trazidos, era de fora dessa cela onde havia a cela 1. E aí o tal do responsável pela delegacia pega até carona com eles, né, com os familiares, e eles vão então até lá. Quando o cara entra meio desesperado, né, lá na cela 1 e tal, os pais ficam desesperados ali fora, né? Mas de repente ele vem com o Namabia. Aí o cara, já mais aliviado, né, ainda joga assim o menino para eles, como quem diz, leva esse traste, né? Porque pelo jeito eles iam matar um Namabia lá dentro, tá? Ele gritou com o policial. E o policial mandou calar a boca, ele não calou. Bom, quando ele entra no carro, há um silêncio. Eles estão indo embora, ele não conta nada, ninguém pergunta. Até que ele conta: eu gritei com o policial, né? E ele disse que o velho era inocente e tal, contou tudo aquilo e contou com orgulho. Então, quem sabe a solução para aquele país talvez fosse uma educação diferente para os rapazes. E em vez de uma educação assim tão permissiva, talvez fosse uma educação onde eles realmente se preocupassem com o próximo e se unissem, né? Quem sabe eles conseguiriam fazer um país diferente, um país sem aquela corrupção, sem aquela violência, né? E a narradora acaba dizendo: teria sido tão fácil para o meu irmão encantador transformar aquela história num drama elegante, mas ele não fez isso. Ou seja, ela notou que ele tinha amadurecido, né? Pela primeira vez em sua vida, Namabia havia encontrado algo mais valioso do que sua própria beleza, a dignidade de outra pessoa, né? Gente, o conto acaba aqui. A mensagem final
deveria ser essa, não é? Ou a gente supõe que seja essa. É preciso, então, olhar pelo próximo, tá bom? Isso, se eles se unissem lá na Nigéria, a coisa seria diferente. Porque na Nigéria existem etnias, né, muito distintas que disputam o poder, então existe uma desunião muito grande. Mas se a educação, principalmente de rapazes, né, de classe social um pouco melhor, né, fosse diferente, veja como o conto expõe, né, como gênero, aparência, poder estruturam injustiças na Nigéria. Eles deveriam ser educados para uma empatia, né? Então, a prisão também, ela funciona aí como uma metáfora do país, né? Que tem até um general Abacha e a gente vai encontrar lá dentro corrupção, desigualdades, privilégios, né? Quem pode tem privilégio. Então a gente tem aí um microcosmo, né, das práticas daquele regime do Sani Abacha, né? Essa família universitária reflete a classe média nigeriana, né, que precisaria se importar, né, com os outros e não só beleza, homens são melhores, né, do que mulheres, esse tipo de coisa. A gente tem também uma denúncia da naturalização das desigualdades sociais e políticas, né? Veja que os próprios policiais, junto com os presos, riam e humilhavam aquele homem, é como se essa desigualdade fosse, e a injustiça, que tudo isso fosse natural, né? A banalização do mal, né? E, na verdade, esse temor que a cela 1 gera, até no general Abacha da cela, né? no chefão da cela, é um símbolo da opressão do Estado. Tá bom? Espero que vocês tenham aproveitado. Beijo para vocês. Até a próxima.